os tratamentos chegou, como você frisou, ele ajuda, ele traz benefício. A minha impressão é que esses players precisam sentar na mesa para conversar. De um lado temos a indústria farmacêutica, de outro tem o governo, de outro a gente tem a esfera judicial. Então, o que acontece quando um paciente, os tratamentos chegou, como você frisou, ele ajuda, ele traz benefício, mas do lado do governo, das fontes pagadoras, existe um processo que é natural para adquirir essas novas tecnologias. E o paciente, quando não tem, vai no juiz, entra com o processo de judicialização e a Constituição brasileira, na maioria dos casos, aprova. Mas mesmo assim o processo é lento, é demorado e, na minha percepção, esses players, esses stakeholders deveriam sentar na mesma mesa para conversar pensando no paciente. O que você acha disso? Sem dúvida, eu acho que tem várias questões. A primeira quando vem uma tecnologia nova, é aprender a utilizá-la, também para que não seja usada de forma inadequada e acaba acontecendo o oposto, né? O que veio para ajudar acaba atrapalhando. Então a educação, a gente tem visto aumentado cada vez mais entre os médicos e profissionais de saúde, e o próprio paciente está mais consciente do que ele quer, né? A gente costuma dizer que o paciente oncológico, a vida está nas mãos dele. Ele não é aquele paciente que fica esperando, ele sabe que existem as barreiras. Então ele vai atrás de informação, ele quer aprender, porque ninguém melhor do que ele para saber o quanto que é importante ele ser bem tratado e ter o melhor. Então essa educação de médicos e pacientes tem acontecido, né? Antigamente o paciente não vinha para o médico já sabendo sobre a doença e sobre as novidades. Hoje em dia, com a disseminação da informação, das redes sociais, da internet, ele consegue ter acesso a boas informações e chegar no médico já sabendo, olha, eu tenho isso, eu fiquei sabendo que tem um teste novo, ou eu fiquei sabendo que tem um remédio novo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é nós, como médicos e pesquisadores, mostrarmos para o governo que determinados medicamentos realmente têm eficácia muito superior à quimioterapia. O que eu tenho visto no Brasil é que um órgão regulador como a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que libera, né, que avalia e libera ou não a incorporação de novas tecnologias, ela tem se mostrado muito mais aberta a conversar com os pesquisadores, e ela tem entendido de forma muito clara quando a terapia alvo contra o câncer ela é eficaz e quando você tem um alvo excelente e uma droga também fantástica. A aprovação de medicamentos tem sido mais rápida quando a terapia é alvo e quando esse alvo é bem conhecido. Então a gente teve vários exemplos esse ano de medicamentos que foram aprovados nos Estados Unidos em determinado mês e 2, 3 meses depois estava aprovado no Brasil. Algo inédito nessa questão de agências reguladoras de aprovação no Brasil. Então isso realmente mudou bastante. E o terceiro ponto, que é o ponto da fonte pagadora. Esse talvez hoje seja o ponto mais difícil e a principal barreira para a incorporação de novas tecnologias. Porque é interessante, você tem um país onde uma agência reguladora aprova, a Anvisa aprova a tecnologia, porém você tem outras agências para aprovar a efetiva utilização pelo plano de saúde. O fato de estar aprovado no Brasil um novo remédio não quer dizer que o plano de saúde tem que pagar. Tem que passar por outra agência reguladora. É o rol da ANS. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então você tem uma segunda aprovação. E depois você tem a Conitec, que é a Agência Reguladora de Aprovação de Tecnologias no SUS. Então você tem 3 agências para mostrar os mesmos dados e para se discutir tudo isso, né? Educação médica, educação do paciente, a fonte pagadora e o uso, né, a regulação do medicamento pelo governo e a fonte pagadora. Então é bastante complexo, né? E realmente colocar todo mundo para discutir esse tema, para avaliar o uso das tecnologias é fundamental. Mas em última instância o paciente não pode esperar. E aí vem o que você falou, a judicialização. Porque se o remédio é eficaz, o alvo a gente já consegue detectar com essas novas tecnologias. O não utilizar porque por A, B ou C não terem aprovado é o grande gargalo do melhor tratamento possível, né?
Tchau.